do ano, eu queria contar pra vocês uma história de começo. E aí eu fiquei pensando que história que podia inspirar a gente a enfrentar aí essa jornada de 365 dias que está se iniciando. Aí eu escolhi contar a história de Pandora, daquela caixa de Pandora. E a história de Pandora, como todas as outras, começa antes, muito antes dela, num tempo em que o mundo não era habitado por homens ou mulheres, mas sim por deuses e titãs. Dois desses titãs eram os irmãos Prometeu e Epimeteu. Epimeteu e Prometeu, eles eram titãs, mas eles tinham se aliado aos deuses do Olimpo, a Zeus, na guerra contra os titãs, para iniciar a nova era olímpica, a era regida pela razão e pela lógica, que a gente contou lá na Teogonia. E em troca dessa aliança, Zeus ofereceu a eles que criassem as criaturas que iriam preencher e dominar e viver na Terra. Epimeteu foi logo muito criativo, se apressando e criando todos os tipos de animais que ele podia imaginar. A cada um deu uma forma de proteção e uma habilidade. Prometeu, cujo nome significa aquele que pensa antes, pensou muito, pensou bastante, calculou, planejou e do barro criou o homem. Mas quando ele terminou a sua obra-prima, já não tinha mais nenhuma forma de proteção para ele dar para os homens, porque Epimeteu, cujo nome significa aquele que pensa depois, já tinha usado todas as formas de proteção para as suas criações. Então, Prometeu pensou muito em como proteger os homens e pediu para Zeus que ele compartilhasse com os homens o fogo divino. Mas Zeus não gostou muito da ideia. Ele falou que o fogo era uma benesse dos deuses e que os homens iam ter que ficar sem eles. Mas Prometeu já tinha pensado muito no assunto e estava decidido que o fogo era a única possibilidade dos homens se protegerem, cozinharem, então era absolutamente necessário. Portanto, Prometeu roubou o fogo dos deuses do Olimpo e presenteou os homens. Zeus não gostou nada dessa desobediência, ficou irado e, como castigo, falou que Prometeu deveria passar o resto da eternidade acorrentado debaixo de uma montanha, cujo todo dia uma ave viria até ele e dilaceraria o seu fígado. O seu fígado se regeneraria toda noite, só para que a ave viesse no dia seguinte e dilacerasse ele novamente. Um castigo terrível, mas não foi suficiente para Zeus, que achava que os homens também deveriam ser punidos por terem aceitado o presente de Prometeu. Prometeu tinha avisado para o seu irmão Epimeteu que ele tomasse muito cuidado com qualquer presente que os deuses dessem a ele, porque ele sabia do tamanho da fúria de Zeus. E ele estava certo, porque Zeus convocou Hefesto e Atená, dois deuses poderosíssimos, para criar a mais incrível criação feita até o momento. Hefesto e Atená passaram dias e dias na oficina de Hefesto, que ele era o deus ferreiro mais habilidoso, e Atená soprou a vida naquela criação, a primeira mulher. Cada um dos deuses deu um dom para aquela criatura. Afrodite deu o dom da beleza, Hermes o dom da sagacidade, da curiosidade, da mente astuta. Cada deus deu uma habilidade. E assim, eles a batizaram de Pandora, aquela que tem todos os dons. Zeus, muito satisfeito com o trabalho de Atená, Hefesto e de todos os deuses, então pegou um jarro, de 2 jarros que tinha na sua sala, deu para Pandora, desceu até a terra e ofereceu a mão dela em casamento, de presente, para Epimeteu. Epimeteu não precisou nem pensar 2 vezes, diante de tamanha beleza e tamanha sagacidade, um poder nas palavras, uma perfeição. Afinal de contas, só existiam homens na Terra, ali estava a primeira mulher. Epimeteu aceitou de bom grado a mão de Pandora em casamento. Acontece que
Pandora foi criada para ser uma mente curiosa. E mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, ela faria o inevitável. Ela ia querer saber o que tinha dentro daquele jarro que foi dado por Zeus como presente de casamento. Ela abriu então só uma frestinha por 1 segundo apenas, mas foi o suficiente para liberar no mundo todas as mazelas. Porque o mundo até então não só havia homens e não mulheres, mas eram homens que não conheciam a velhice, não conheciam a dor, não conheciam o medo, a ganância, não conheciam nenhum dos males. Eles estavam todos ali, guardados naquela jarra. Então Pandora soltou todos os males do mundo em apenas 1 segundo. Ela fechou rapidamente, apavorada com o que tinha feito. Mas já era tarde demais. Então ela escutou uma vozinha bem fraquinha, lá no fundo daquela jarra. Ela lançou um olhar para o seu marido e eles concordaram apenas no olhar de que não existia nada que pudesse ter ali dentro daquele jarro que não fosse pior do que já estava solto lá no mundo. Então, ela abriu novamente o jarro e lá no fundinho, tímida, saiu voando a esperança. Por isso a gente diz que a esperança é a última que morre. Ela foi a última a sair do jarro, das mazelas do mundo, e foi tocando na ferida dos homens e dando a eles esperança para continuar a sua jornada, apesar da dor, da velhice, da morte, da ganância, de todos os males e medos do mundo. A esperança é uma mazela como as outras que estavam ali no jarro, porque muitas vezes ela não obedece à lógica ou à prudência, mas é ela que faz com que a gente siga a vida. Por isso eu gosto de pensar em Pandora não como uma mulher que soltou o mal no mundo, mas como aquela que deu início ao jogo da vida, a essa tarefa humana, demasiadamente humana, como a gente sempre fala aqui, que é viver um dia após o outro, sempre tendo esperança de que algo melhor vai acontecer. Afinal de contas, não existe vitória, existe apenas a arte de viver e lidar um dia após o outro. Por isso, eu queria inspirar todos vocês a lidar com esse ano um dia após o outro, sempre com a esperança de que algo melhor vai surgir. Afinal de contas, esse é o nosso dever de casa e a gente tem aí 360 e tantos dias para botar em prática a nossa tarefa divina.